Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Ou boa tarde, ou bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo o vídeo. E nossa aula de hoje é sobre um bom atendimento, né? Como realizar um bom atendimento. Então, eu coloquei aqui para vocês, que eu vou precisar, na verdade, seria de uma lousa, né? Então, eu estou utilizando aqui o computador para ficar mais fácil para estar explicando para vocês, tá bom? Então, para a gente realizar um bom atendimento, a gente tem que entender qual é a dor do nosso paciente, qual a melhor forma farmacêutica para indicar e qual a melhor via de administração, né, que esse paciente ele vai utilizar. Então, tudo isso, tá, eu preciso levar em consideração para mim realizar um bom atendimento, né? Então, tanto a forma farmacêutica, como a dor do meu paciente, quanto a via de administração. Então, esse conjunto de ações é o que vai gerar um bom atendimento, né? Porque o bom atendimento é aquele atendimento que você não empurra medicamento, né? Porque a gente não faz empurra-terapia. A gente indica o melhor medicamento para aquela situação que o paciente está utilizando. Porém, a gente tem vários aí medicamentos que nós surgimos, né? Que a gente tem de uma forma completa que vai agregar nessa patologia. Então, depende da patologia que meu paciente está, eu posso agregar medicamentos nessa patologia, né? Ah, Bruna, mas eu vou estar empurrando o medicamento? Não, de forma nenhuma, tá? Porque não trabalhamos com empurroterapia. Porém, a gente agrega a nossa venda, né? Agrega medicamento à nossa venda. É da mesma forma, por exemplo, que um paciente ele vai ao médico e ele sai lá com uma prescrição, né? Vamos colocar de 3 medicamentos. O médico está empurrando o remédio no paciente? Não, ele está passando os medicamentos necessários, né, para sanar com aquela patologia que o paciente está tendo, né, para aquele problema que o nosso paciente está tendo. Então, o primeiro aqui que eu coloquei para vocês, a gente tem que saber a dor. Então, a dor, ela é o primeiro que eu coloquei para vocês. A dor ela é dividida numa dor aguda, certo? Numa dor aguda e numa dor crônica. Qual que é a diferença? A dor aguda, então vou anotar aqui para vocês, é uma dor intensa que o paciente está sentindo no início. Então, por exemplo, o nosso paciente, ele torceu o pé, né? Então, estava jogando bola e ele teve uma torção no pé. Essa torção, essa dor, ela é uma dor aguda, porque ele torceu naquele momento e ele já está sentindo aquela dor, né? Uma dor intensa, uma dor aguda. Então, a dor aguda é uma dor intensa de início rápido que o paciente já começou a sentir essa dor. Já a dor crônica, então vou colocar aqui para vocês, é uma dor suportável que já está há muito tempo com o paciente, tá? Então, a minha dor aguda é uma dor intensa, né, que o paciente está sentindo no início. Já a dor crônica, né, é uma dor suportável que a pessoa já está sentindo há muito tempo. Então, por exemplo, eu digito muito e eu tenho dores nas minhas articulações. Então, essa é uma dor crônica, né? Ela já é uma dor que está comigo há muito tempo. Eu tenho uma escoliose, né? Que é uma dor na coluna. Então, essa dor na coluna, ela já está presente comigo já há algum tempo. Então, a dor, ela é dividida em dor aguda, que é a dor intensa, e dor crônica, que é aquela dor suportável, que pode se tornar uma dor aguda, né? Por exemplo, tenho um problema na coluna, tenho uma dor crônica. Porém, eu travei da coluna. Essa dor crônica, ela se torna uma dor aguda, né? Então, ela passa a ser
nós chamamos ela de dor aguda porque ela evoluiu de uma dor crônica. Então, a dor crônica pode evoluir para uma dor aguda. Como a dor aguda pode evoluir para uma dor crônica. Como assim, Bruna? Como a gente estava falando, o paciente, por exemplo, que torceu o pé, né? E aí teve que engessar esse pé porque teve uma fratura, que então ele teve uma dor aguda. Porém, depois que ele tirou esse gesso, ele passou a ter dor no calcanhar, um exemplo, devido a essa fratura. Então, ele passou de ter uma dor aguda para uma dor crônica, tá? E a dor crônica, ela pode evoluir também para uma dor aguda, né? Ela pode ir piorando, 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 piorando. E a pessoa, por exemplo, travada uma coluna, travada uma bursite, né? E pode aí ter algum problema. Então, uma dor crônica pode evoluir para uma dor aguda, como uma dor aguda pode evoluir para dor crônica. Então, isso de entender sobre dor, né? Então, eu quero entender sobre a dor, né? É importantíssimo a gente entender, diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica. Porque o paciente, ele chegou na nossa drogaria e ele vai falar para você: olha, Bruna, eu estou com uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é uma dor aguda, tá? Então, eu sei quais os medicamentos que eu vou prescrever para uma dor aguda. O paciente chegou na drogaria e falou assim: nossa, Bruna, eu tô com uma dor no corpo inteiro já faz alguns dias. Isso é uma dor crônica, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar a dor, porque isso vai nos auxiliar, né, a indicar ali a melhor forma farmacêutica, tá? E o que é forma farmacêutica? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né? Então, deixa eu trocar o pincelzinho com verde aqui. O que é forma farmacêutica? Forma farmacêutica é como o fármaco se apresenta na drogaria, tá? Então, o que é forma farmacêutica? É como o fármaco se apresenta na drogaria. Ele pode se apresentar na sua forma sólida, na sua forma semissólida e na sua forma líquida. Então, o que é forma farmacêutica? Forma farmacêutica é como o fármaco se apresenta na drogaria. Ela pode ser dividida em sólida, semissólida e líquida. Dentro das formas sólidas, nós temos os comprimidos, nós temos as cápsulas e os pós. Dentro da semissólida, nós temos os géis, as pomadas e os cremes. Dentro da líquida, nós temos a solução, o xarope, a suspensão e a emulsão. Então, forma farmacêutica é como o fármaco se apresenta na drogaria. Então, como que ele se apresenta? Na forma sólida, na forma semissólida, na forma líquida? É como ele está na drogaria. Então, como que ele vem na caixinha? Né? Se eu olhar na prateleira, eu vou achar ele na forma de comprimido, na forma de gel, na forma de pomada, na forma de xarope, na forma de solução. Como que eu vou encontrar ele na prateleira da minha drogaria? Então, isso é a forma farmacêutica. É como o fármaco se apresenta na prateleira da drogaria, tá? Essa forma farmacêutica, pessoal, ela vai interferir nessa dor aqui que a gente está falando, que a gente vai entender aqui quem tem ação mais rápida. Então, a forma farmacêutica, ela interfere na ação do medicamento. Então, se o medicamento tem uma ação mais rápida, se o medicamento tem uma ação mais lenta, vai determinar aqui da forma farmacêutica. Em relação à ação,
Todas as formas farmacêuticas líquidas são mais rápidas. Então, vou colocar aqui. Rápida. A semissólida, pessoal, é a mais demorada. Então, vou colocar aqui para vocês. Lenta, tá? E a sólida, meio termo. Então, o que é forma farmacêutica? Forma farmacêutica é como o fármaco se apresenta na drogaria. Ela é dividida em sólida, semissólida e líquida. Qual é a mais rápida de ação? As líquidas. A mais lenta de ação? Os semissólidos, que são géis, pomadas, creme. E o meio termo é o sólido. Porém, se eu perguntar qual forma farmacêutica tem a ação mais rápida? A sólida ou a líquida? A líquida, tá? Então, a líquida, ela possui uma ação mais rápida do que a sólida. Se eu perguntar qual é a mais lenta, né? Entre sólida, semissólida e líquida, a mais lenta é a semissólida, que vocês vão entender, que a gente vai explicar agora. Então, vamos lá. Forma farmacêutica é como o fármaco se apresenta na drogaria e é dividido em sólida, semissólida e líquida. A gente vai falar isso o curso todo, né? Dentro da sólida nós temos os comprimidos, as cápsulas e os pós. Dentro da semissólida nós temos os géis, as pomadas e os cremes. Dentro da líquida nós temos a solução, o xarope, a suspensão e a emulsão, né? Lembrando que a forma farmacêutica ela vai determinar a ação, a velocidade de ação de meu medicamento. Então, a forma líquida, ela tem a ação mais rápida, a sólida tem ação meio termo e a semissólida é a mais lenta. Só que comparando a sólida com a líquida, por exemplo, a sólida demora mais, é mais lenta do que a líquida, certo? Então, se eu pôr isso na questão, eu quero que vocês coloquem que ali entre a sólida e a líquida, a sólida tem uma ação, né, mais lenta do que o medicamento de forma líquida, certo? Então, nós vamos iniciar agora falando das formas sólidas. Então, vamos lá. Sólida. Temos o comprimido, as cápsulas e o pó. Qual que é a diferença, pessoal? O comprimido, ele vem em seu formato comprimido. Ou seja, todo medicamento, o princípio ativo, os recipientes são comprimidos, né, no comprimido. Já a cápsula, ela é dividida em cápsula mole e cápsula dura. Cápsula mole, gelatinosa, né? E cápsula dura, ela vem em volta, né? Uma proteção e dentro ela possui o pó. Então, o comprimido, eu não consigo abrir o comprimido, né? Porque ele vem no seu formato comprimido. Já a cápsula, ela é diferenciada em cápsula mole, que é aquela gelatinosa. Por exemplo, a gente tem, né, o Buscofen. Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês, que é o Buscofen, que é uma cápsula gelatinosa. E a cápsula dura, ela tem uma proteção, tem uma proteção de plástico e dentro dela vem o pó. Por exemplo, de uma cápsula a gente tem Cimegripe, que ele vem no seu formatinho de cápsula, né? O comprimido, ele demora mais para se desfazer do que as cápsulas, certo? Porque o comprimido, ele vem lá na forma comprimidinha e aí ele tem que se desfazer para ele ter a sua ação.
Já a cápsula, quando ela é gelatinosa, ela é mais rápida, porque ela já se dissolve mais rápida do que o comprimido. Então, se eu perguntar qual é mais rápido, né, de ação, se é o comprimido ou se é a cápsula, ela possui uma ação mais rápida, tá? E já o pó, por exemplo, é quando ele vem no seu formato granulado, tá? Por exemplo, o heno, o estomazil, né? Todos eles vêm lá no seu formato em pó. Então, se eu observar ele vem no seu formatinho em pó para ser utilizado, né? E ele tem uma ação mais rápida do que a cápsula. Então, entre ali os sólidos, entre o sólido, a cápsula e o pó tem ação mais rápida porque ele já está na sua forma, né, desionizada. Então, o sólido aqui, o comprimido, ele tem uma ação mais lenta, a cápsula, né, meio, e o pó tem uma ação mais rápida. Então, por isso, por exemplo, a pessoa chegou lá com uma dor aguda, né? O que é melhor eu oferecer para a pessoa? Uma solução, um medicamento líquido, porque tem uma ação mais rápida. Ah, não, Bruna, chegou com uma dor crônica. Então, eu posso estar oferecendo aqui o medicamento na sua forma sólida ou na sua forma semi-sólida. Porém, dentro do sólido, eu também classifico os medicamentos conforme a sua ação, né? O comprimido, ele é mais lento, a cápsula, ela é meio, porque a cápsula mole é mais rápida, né? E o em pó já está na sua forma desionizada e ele tem uma ação mais rápida, certo? Então, esses são os medicamentos na sua forma sólida. Então, na nossa próxima aulinha que eu vou estar passando agora, a gente vai entender sobre semissólido e líquido.
Tchau, prima.